O que é ser santo? Nós estamos celebrando a solenidade de todos os santos. E o evangelho de hoje é aquele das bem-aventuranças de São Mateus. Ser santo é ser original. Já nos ensinou Carlos Acutis, dizendo que nós não somos fotocópias. Nós não somos nós xerox. Eu não posso ser Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, Santa Teresinha, São Francisco de Assis, Carlos Acutis. Não, eu sou Frei Claudiano, que nasci no estado de Sergipe, que morei em tantos outros lugares do Brasil e agora estou em Roma, estudando. Então, esse sou eu. Tenho uma história, tenho uma família, tenho projetos, tenho um passado, tenho um presente, tenho um futuro. E tudo isso eu tenho que corresponder à graça de Deus dentro com a minha vida, com os meus desafios, com os meus problemas, com as soluções que encontro, com meus vícios, com a minha oração, com os meus estudos, com o meu relacionamento com os outros. Então, eu tenho que olhar tudo isso para saber onde não está Jesus. Normalmente, no nosso exame de consciência, nós pensamos nos nossos pecados. Mas eu vos aconselho, a partir de hoje, a no momento do exame de consciência pensar onde Jesus teve lugar no meu dia hoje. Onde eu tive lugar e não quis que Jesus estivesse. Então, assim, quando o santo ele vai colocando Jesus na vida, nos desafios da vida, nos momentos fáceis, difíceis, gloriosos, mas também de noite escura, de solidão, de sofrimento. O santo, ele é original porque ele é criativo em responder a Deus na sua vida, no seu tempo, nos seus desafios. Isso faz os santos. Os santos têm em comum. O que nós temos em comum? Jesus nos faz participar da sua vida divina. Sem a vida de Cristo, nós não podemos ser santos. Se Ele não nos envia o seu Espírito para nos santificar, por mais que nós queiramos, não podemos ser santos. A santidade é a graça de Deus. E Deus não nos salva sozinho, Ele quer a nossa participação. Então nós participamos da nossa salvação. Eu participo da minha salvação, mas também ajudo os outros a serem santos. Então nós temos desafios diversos e depende do tempo, do lugar. Quando eu leio Santa Teresa, quando eu leio São João da Cruz, quando eu leio Santa Teresinha, eles são inspirações e apontam caminhos. E assim eu posso interpretar e naquela interpretação eu posso encontrar uma resposta para o meu momento hoje. Mas nós não somos uma fotocópia. Tem gente que pensa como eu gostaria de ser igualzinho a Santa Teresinha. Não vai ser, porque os desafios de Santa Teresinha eram outros. A psicologia de Teresinha era uma outra, é única. A sua é uma outra. Mas Santa Teresinha pode te inspirar mais do que outros santos a viverem a vida em Cristo. É isso que os santos nos ensinam. Isso eles têm em comum. Viver a vida em Cristo. Jesus, o Verbo de Deus, que é pessoa divina, que nos faz participar do seu amor, da sua vida que é eterna. O Evangelho de hoje, ele trata das bem-aventuranças. Este é um manual de santidade
que não deve ser interpretado sem o seu contexto. Também esse não é o momento de dar uma aula de Bíblia, apenas fazer uma pequeníssima reflexão. Jesus, vendo as multidões, ele subiu ao monte e sentou-se. Senta porque é mestre, porque tem autoridade para ensinar. E os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensinar aos seus discípulos, a ensinar as bem-aventuranças. Para dizer, aqui estão os meios para vocês responderem, corresponderem à graça de Deus. Corresponderem à graça de Deus. Não pense que a vida de santidade é um caminho ascético para lá na frente encontrar a graça. Não se começa o caminho ascético se a graça já não estiver conosco. A vida de santidade é esse processo de abertura à graça de Deus. Então, aqui fala dos pobres, bem-aventurados os pobres, felizes os pobres, santos os pobres em espírito. Essa pobreza em espírito, aqui nós não podemos reduzir a miséria ou a pobreza daqueles que não têm pão. A igreja canonizou tantos e tantos que eram ricos, inclusive Carlos Acutis. Mas ele era rico, tinha bens, mas era pobre em espírito. Era pobre em espírito. Atenção para não ficar reduzindo, porque tem muitos pobres que têm espírito de imperadores, que rejeitam a graça de Deus, mesmo que não tenha dinheiro. Prestemos atenção nisso para a gente não ficar seguindo certos caminhos que mais atrapalham a interpretação do verdadeiro evangelho. Depois, bem-aventurados os aflitos. Aqueles por que estão aflitos? Estão aflitos por causa do nome de Jesus, porque seguem a Jesus, então são perseguidos, são aflitos, estão aflitos. É uma aflição que tem uma causa, e essa causa, por exemplo, a aflição por causa do amor. Então, eles serão consolados. Jesus está fazendo nas bem-aventuranças promessas, e ele vai cumprir no céu. Bem-aventurados os mansos, porque os mansos possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, essa sede de salvação, e de não ser salvo sozinho, mas de que também os outros sejam salvos. Bem-aventurados os misericordiosos, aquele que agem pelo coração, mas não age a partir do egoísmo, não age a partir de puxar o tapete do outro, não. Age a partir do coração, vendo o bem do outro. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa pureza de coração é dizer, eu quero seguir a minha vida como Jesus quer. Então, no dia a dia, você vai purificando os seus pensamentos, seus sentimentos. Não significa que de vez em quando os sentimentos sejam contrários, os pensamentos sejam contrários, mas os puros de coração, eles têm uma coisa. Aqueles que têm corações puros têm uma vontade firme em Deus, apesar das tempestades dos pensamentos, dos sentimentos, seja lá do que for. Depois, bem-aventurado os que promovem a paz. Jesus é a nossa paz. Uma presença que promove a paz, mesmo nos momentos mais difíceis da sociedade, momentos difíceis da vida, você não se revolta, promove a paz, não promove a divisão, mas se luta pela justiça e se luta pela verdade. Onde falta a verdade não existe paz. Pode existir uma união aparente, mas uma paz mentirosa, porque onde não tem a verdade, não tem Jesus. É uma grande mensagem para o Brasil. Depois, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, por causa dos ensinamentos de Cristo, e deles é o reino dos céus. E assim vai, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguido, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. A razão é sempre Jesus.
Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então, para terminar, a pergunta: qual é a recompensa que você procura? Nossa recompensa deve ser sempre o céu. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe e nos conserve no seu amor. Amém.